Prezados amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje estamos ainda no estudo do capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Hoje nós vamos abordar os itens 7 e 8, que tem como subtítulo Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Kardec, no item 7, ele coloca uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. E depois, no item 8, ele faz as suas considerações. Então, vamos relembrar as palavras de Jesus através das Escrituras de Lucas, como eu disse, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, em que Jesus diz: Disse também àquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Muito significativa e importante essa colocação de Jesus, mostrando para nós a importância de nós, ao realizarmos uma festa, ao realizarmos um festim, não nos preocuparmos em convidar amigos, irmãos, parentes ou aqueles vizinhos que são ricos. Porque com certeza essas pessoas, no dia de amanhã, na primeira oportunidade que tiverem, farão o mesmo conosco, convidando-nos como retribuição ao convite que lhes fizemos. Mas ele pede que nós, ao darmos esta festa, esse festim, convidemos os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, porque essas pessoas, infelizmente, não terão como nos retribuir, oferecendo-nos também uma festa, um festim. E aí Jesus fala que isso será simplesmente retribuído na ressurreição dos justos. E um daqueles que se achavam ao redor daquela mesa, nessa reunião com Jesus, disse: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Ou seja, feliz aquele que tiver a oportunidade de receber lá na ressurreição dos justos a retribuição do bem que fez a alguém enquanto aqui na terra. Antes de partirmos para as explicações, vamos observar o que Kardec fala no item 8. Ele diz assim: Quando derdes um festim, disse Jesus,
Não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes. Se lhes buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festim, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, a primeira coisa que nós vemos no texto de Kardec é ele nos explicando que, se olharmos de uma maneira natural, aquilo que Kardec fala, desculpem, aquilo que Jesus fala no texto, vamos achar isso um tremendo absurdo. Imaginemos naquela época, então, as pessoas deveriam acreditar que aquilo que Jesus estava falando era uma grande besteira, uma grande asneira. Agora, se olharmos pelo sentido espiritual, pelo sentido do espírito, como explica Kardec, vamos observar que esta forma figurativa que Jesus se utilizava para oferecer os seus ensinamentos era justamente para tocar os corações endurecidos daquela época. Se nós olharmos a história, principalmente a época de Jesus, no Império Romano, que tinha uma predominância muito grande em grande parte da Europa, nós vamos observar que os seus grandes comandantes, os seus grandes imperadores, na sua maioria,
ofereciam grandes banquetes, grandes festins, com mesas fartas, muita bebida e muita liberdade a todos aqueles que, de alguma forma, poderiam retribuir a eles próprios aquilo que necessitavam. Benefícios territoriais, presentes, ouro, resultado de suas plantações, de seus esforços, uma grande cota de imposto para que se pudesse manter toda a máquina administrativa funcionando sem que ela perdesse os seus benefícios. Então, era oferecer algo, esperando, claro, uma retribuição no dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, ou na primeira oportunidade que fosse necessária. Se nós trouxermos a lição para os dias atuais, nos dá um parecer que as coisas não mudaram muito. Dentro de um estudo do nosso planeta, nas inúmeras nações que compõem o nosso planeta. Grandes governantes, grandes homens, de mentes desenvolvidas através da inteligência e das experiências adquiridas ao longo de reencarnações, esses chamados governantes ainda se beneficiam com as trocas recíprocas, pois oferecem determinadas mordomias, determinados banquetes, determinadas festas, determinadas receptividades, mas por detrás esperam, ali na frente, algum tipo de retribuição. Então é como se Jesus estivesse com um alfinete cutucando esses grandes homens da sua época de que aquilo que estavam fazendo não estaria de acordo com os princípios religiosos estabelecidos na época, principalmente pelos ensinamentos deixados por Moisés. E a grande turba, que era a grande massa que vivia ao redor do grande império, dos grandes imperadores, acabava aceitando de bom grado, muitas vezes por não ter força de reação para que aquilo se concretizasse daquela maneira. Dificilmente, muito raramente, eram chamados para que pudessem receber determinados benefícios que ora era oferecido por esses grandes administradores e imperadores. Muitas vezes, aquilo que lhes sobrava na mesa era depois dado e repartido com os seus próprios serviçais ou com alguma turba que se encontrasse ali ao redor daquele local. Quando falamos especificamente de caridade, porque na realidade este texto, na sua intimidade, vem nos falar do quê? De caridade. Qual o conceito que nós temos a respeito de caridade? É um conceito de que oferecemos aquilo que não nos serve mais, aquilo que não nos agrada mais, aquilo que não queremos mais, aquilo que sobrou no contexto do nosso dia a dia,
Ou será que nós já conseguimos avançar e observar que caridade é verdadeiramente repartir algo da qual nós possamos repartir? Se eu fizer uma festa amanhã e convidar meus parentes, meus amigos, convidar as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, de uma vida mais abastada, com certeza essas mesmas pessoas amanhã irão nos retribuir de alguma forma, mesmo que não o façamos com essa intenção, essas pessoas acabarão nos retribuindo de alguma forma. Vamos pegar um exemplo prático do nosso dia a dia. Fazemos um bolo em casa e, por carinho, por consideração, pegamos metade do bolo e damos ao nosso vizinho. Amanhã ou depois, por uma consideração, esse vizinho, ao fazer um bolo, também vai nos retribuir. Então, muitas vezes, esse processo ele se dá de forma espontânea, ele se dá de forma natural. Nós damos sem buscar nenhum tipo de recompensa, sem nenhum tipo de retorno, e depois, automaticamente, recebemos daquela pessoa a mesma coisa. Então, fortalece-se um estado de amizade, de carinho, de respeito. Eu dei aquele pedaço de bolo, mas eu não estou esperando um retorno. Eu não estou esperando que aquela pessoa também me dê um pedaço de bolo, ou que ela me dê um pedaço de torta, ou que ela me dê um doce. Nada disso. Eu dei simplesmente pelo carinho, pelo amor e pela consideração que eu tenho por aquela pessoa. Se ela não me der nada, não vou ficar chateado com isso, não vou ficar aborrecido com isso. Se ela me der, vou agradecer e vou sentir o prazer de experimentar aquilo que ela me ofereceu. Agora, muitas vezes, no cotidiano da vida, nós agimos de maneira completamente contrária, que é justamente aquilo que Jesus está trazendo para nós nesta passagem que está em Lucas. Ou seja, damos esperando uma recompensa. Vamos nos utilizar de outro exemplo prático. Muitas vezes ficamos sabendo de uma notícia qualquer, de um parente, de um amigo, de alguém da sociedade, de alguém da casa espírita, do trabalho e assim por diante. E eu sei que aquela pessoa ali, ela sabe um pouco mais a respeito da notícia que está circulando. Eu me aproximo dela e, de uma maneira muito sutil, eu começo a jogar o verde para colher o maduro. Ou seja, eu me aproximo, começo a ter uma conversa simples e singela, como se não quisesse nada. Mas, na verdade, eu estou querendo que ela revele para mim aquilo que, na verdade, está acontecendo com aquela pessoa e assim por diante. É esse tipo de situação que Jesus está mostrando para nós. Essa triste mania que nós temos de sempre colocar um interesse em tudo aquilo que nós fazemos.
E aí voltamos ao exemplo do bolo. Por exemplo, quando fizermos um bolo, em vez de darmos àquela pessoa que já temos uma amizade, que já temos uma estima, e sabemos que na primeira oportunidade ela vai nos retribuir de alguma forma, pelo laço de amizade e carinho que já existe, por que que nós não cortamos metade do bolo e saímos na rua e oferecemos, por exemplo, já fatiadinho, bonitinho, a alguns transeuntes que vivem na rua? Por que que nós não fazemos isso? Simplesmente porque não os conhecemos? Simplesmente porque eles não fazem parte do nosso grupo familiar? Simplesmente porque eles não fazem parte do nosso círculo de amizade? Simplesmente porque eles não têm como nos retribuir? Simplesmente porque eles são pessoas que não trocam de roupa, que não tomam banho, pessoas que muitas vezes estão envolvidos com a bebida, com a droga? Então, deixamos de fazer e de colocar em prática o ensinamento de Jesus para poder oferecer àqueles que realmente vão trazer algum tipo de benefício para nós. E é claro, nós não estamos aqui, quando estamos fazendo um estudo do Evangelho, tanto eu como nossos companheiros e companheiras que participam do grupo, nós não estamos de forma alguma nos colocando naquela posição de que nós já fazemos, de que nós já realizamos. Nada disso. Nós estamos fazendo um estudo para que todos nós possamos aprender de uma maneira mais específica, linha a linha, detalhe a detalhe, aquilo que o Evangelho traz, aquilo que o ensinamento de Jesus está nos oferecendo. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. É muito comum da nossa parte, em tudo que nós fazemos, nós esperamos um retorno. Em tudo que nós fazemos, nós esperamos um retorno. Fazemos determinada atividade e queremos que as pessoas saibam que fui eu que fiz. Fazemos outra atividade e queremos que as pessoas nos agradeçam por aquilo. Muito comum também nós reclamarmos na nossa intimidade: puxa, fiz determinada coisa e a pessoa nem agradeceu. Orientei determinada coisa e a pessoa nem me deu um retorno. Ofereci determinada coisa e a pessoa nem sequer veio dar uma satisfação se foi útil ou deixou de ser útil. Dei tal coisa para tal pessoa e nem sei que fim levou aquilo que eu dei para ela. Será que nós estamos dando, oferecendo, dividindo, distribuindo, sem esperar retribuição? Ou será que nós estamos simplesmente mascarando uma ação, mas na intimidade nós estamos ainda massageando o nosso ego, a nossa maneira de ser egoísta, de ser orgulhoso, de ser vaidoso, muitas vezes de ser melindroso? Então, Kardec mostra para nós que o âmago do ensinamento deixado por Jesus nessa passagem está ali. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Olha que bacana o ensinamento de Jesus. Eu vou dar àquela pessoa. E eu tenho certeza absoluta
que a única coisa que ela pode fazer como meio de retribuição é um muito obrigado e um sorriso no rosto. Fora isso, ela não pode me oferecer mais nada, porque ela não tem meios para me oferecer. Hoje tem sido muito comum, em algumas redes sociais, observar determinados companheiros que chegam para um indigente da rua, para uma pessoa que está trabalhando na rua, muitas vezes recolhendo a reciclagem. A pessoa chega como se fosse uma necessitada também, pedindo um dinheiro para pegar o ônibus porque perdeu a carteira ou perdeu o dinheiro, um dinheirinho para comprar um lanche porque está sem dinheiro, está desempregado e precisa comer alguma coisa porque está com fome. Ou então, às vezes, senta-se ao lado de alguém ali da rua que está parado comendo alguma coisa e fala: Olha, eu estou com fome, estou desempregado, estou sem dinheiro. Você não tem nada aí, um pedaço de pão para mim comer? E o que nós mais observamos são essas pessoas mais simples, mais humildes, dividindo com o outro que ela nem conhece o pouco que ela tem. E depois a pessoa, aquela que está chegando, está pedindo, se revela e acaba oferecendo em dobro, ou então 3 vezes mais aquilo que a pessoa mais pobre deu a ela. Às vezes em forma de alimento, às vezes em forma de dinheiro, para que aquela pessoa possa ter ali uma condição melhor, pelo menos naquele momento ou durante os próximos dias. Tem sido muito comum esse tipo de ação, e não é só no Brasil. Na Europa tem acontecido muito isso, já vi no Japão, já vi nos Estados Unidos. Então, as pessoas vão começando a criar dentro de si um sentimento de solidariedade, de fraternidade. E é muito interessante que aquele que é pobre, aquele que é necessitado, ele sabe perfeitamente o quanto é difícil dormir na rua, no calor, no frio, vivenciar o sol e a chuva todos os dias, ter dificuldades para trocar de roupa, para tomar banho, para muitas vezes comer alguma coisa pela manhã, comer alguma coisa no almoço, comer alguma coisa à noite. Como é difícil muitas vezes ser bem recebido em determinados locais, porque as pessoas têm preconceitos, as pessoas não querem que ela entre ali, porque vai espantar a sua clientela, vai espantar as pessoas que estão ali naquele local. Essas pessoas sabem quanto é difícil sentir fome, sentir sede. Essas pessoas sabem quanto é difícil vivenciar as inúmeras dificuldades e os inúmeros problemas que carregam dentro de si, em virtude da sociedade, da família. Então, muitas vezes, se prendem a determinados vícios para, de alguma forma, tirarem, mesmo que momentaneamente, do pensamento aquilo que estão vivendo ou a situação em que estão passando. Quando eu disse ali no começo que, fazendo-se uma comparação
ao tempo de Jesus com o tempo atual, observamos que ainda oferecemos buscando recompensa, ainda oferecemos buscando uma retribuição. Queremos sobrecarregar aqueles mais humildes, aqueles mais pobres, fazendo com que sofram ainda mais as necessidades do dia a dia. Mas aqueles que se encontram em uma situação privilegiada, governando, administrando, ou que possuem uma condição de vida melhor, muitas vezes não conseguem, de maneira alguma, abdicar de um pouco do que possuem em favor do outro. Isso, é claro, não é uma regra. Como no tempo de Jesus, também não era uma regra. Mas ainda faz parte da nossa sociedade mundial atual, como fazia parte da sociedade do tempo de Jesus. Então, Kardec, ele termina lá o seu texto dizendo assim: todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Muitas vezes, segundo Kardec, nós não conseguimos ainda convidar o cego, o estropiado, o coxo, mas muitas vezes nós conseguimos trazer para perto de nós um parente, um amigo que nós sabemos estar em dificuldade. E de uma forma muito simples, de uma forma muito benéfica, nós oferecemos cordialmente a esse amigo, a esse parente, o melhor que podemos. E sabemos perfeitamente que tanto esse parente ou esse amigo não vão poder nos retribuir de maneira alguma. Então, Kardec deixa claro: olha, esse também está cumprindo aquilo que Jesus ensinou. Eu ainda não estou conseguindo fazer com o cego, com o coxo, com o estropiado, com o pobre lá de fora. Mas eu tenho conseguido fazer com um parente, eu tenho conseguido fazer com um amigo, eu tenho conseguido fazer com algumas pessoas que estão próximas do meu trabalho, eu tenho conseguido fazer com algumas pessoas que estão próximas do segmento religioso da qual estou ligado. Então, é como se fosse um treinamento para nós. Eu ainda não cheguei naquele ponto máximo do ensinamento de Jesus, mas eu estou nesta fase intermediária, onde eu já estou conseguindo fazer alguma coisa em benefício de alguém. Então, é como se nós tivéssemos três fases.
aqueles que são alheios a tudo e a todos, aqueles que já conseguem praticar com um amigo, com um parente, e aqueles que realmente ultrapassam essa barreira e conseguem chegar até os mais pobres, os humildes, os coxos, os estropiados, os cegos e assim por diante, que é aquela plena e verdadeira caridade. Então, em qual setor nós estamos? Será que ainda nós estamos no primeiro setor, que é aquele em que nós não nos importamos com nada e com ninguém? Ou será que nós, na atual encarnação, já conseguimos estar no segundo setor? Como eu disse, olhamos para um amigo, olhamos para um parente, olhamos para aqueles que estão na casa espírita ou no segmento religioso que estejamos ligados, aqueles que estão no nosso trabalho, aqueles que estão na nossa vida social, aqueles que estão no local onde eu estudo, aqueles que estão no local onde eu faço as minhas atividades esportivas e assim por diante. Então, se eu estou nessa segunda etapa, nessa segunda fase, eu estou treinando para que, quem sabe, numa futura oportunidade reencarnatória, eu já consiga partir para um outro campo, que é aquela terceira e última fase, em que Jesus era o mestre em fazer. Porque Jesus não se negava a estender a mão, a oferecer uma palavra, a compartilhar algo que tinha em mãos, principalmente com os mais necessitados. Por isso que Kardec coloca como título do capítulo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ninguém precisa saber de nada. Façamos por fazer, façamos por amor, façamos por dedicação ao próximo, façamos pelo ensinamento que temos recebido, no nosso caso, da doutrina espírita, façamos pelo ensinamento que temos recebido do Evangelho segundo o Espiritismo, ou dentro do segmento religioso que você segue, faça o bem. Como diz o ditado popular, faça o bem sem olhar a quem. Um ditado antigo, faça o bem sem olhar a quem. Ou seja, oferecer o que eu tenho de melhor, oferecer o que eu tenho capacidade de oferecer da melhor forma possível. Eu não tenho condições, muitas vezes, de fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolos para oferecer às pessoas. Mas eu tenho condições, por exemplo, de fazer 2 bolos, cortá-lo em pedaços e sair aí pela rua distribuindo às pessoas que estão ali. Olha que bonito. Eu não estou preocupado com o que vão dizer. Eu não estou preocupado como aquela pessoa vai me receber. Eu não estou preocupado se ele vai gostar do bolo ou deixar de gostar do bolo. Eu estou preocupado em oferecer aquilo que eu posso oferecer. Muitos talvez irão criticar porque o bolo estava ruim. Muitos irão criticar porque estamos alimentando pessoas que estão ali sem fazer nada, enquanto poderiam estar trabalhando ou fazendo alguma coisa. E o que importa é o ato que estamos realizando. É um processo de mim comigo mesmo. Eu não me lembro se é
a Madre Teresa de Calcutá ou se é a Irmã Dulce, que tem uma frase mais ou menos assim, em que ela diz: não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, porque na realidade o meu compromisso não é com as pessoas, o meu compromisso é com Deus. Eu não me lembro exatamente se é a Irmã Dulce ou se é a Madre Teresa, agora me fugiu da memória. E é uma frase muito significativa e que vem de encontro a esse estudo que nós estamos fazendo hoje. Eu estou fazendo simplesmente por fazer. Quando eu vou à casa espírita realizar qualquer tipo de trabalho, seja ele qual for, eu o faço por amor. Eu quero bem atender, eu quero bem compartilhar, eu quero oferecer o melhor passe, eu quero estar devidamente preparado para a reunião mediúnica, eu quero estar devidamente preparado para a reunião de desobsessão, eu quero estar em paz para oferecer o melhor naquela reunião administrativa de diretoria, eu quero estar bem para poder contribuir com aquela sopa, com aquele bazar e assim por diante. Saímos em paz e voltamos para casa sem preocupação de retribuição, porque o nosso pagamento, a nossa moeda de troca, de volta, está naquilo que Lucas coloca ao final desta sua passagem, quando ele diz: E um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, que eram de Jesus, disse-lhe, dizendo a Jesus: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Feliz de mim que poderei chegar amanhã lá na espiritualidade e ter a consciência de que fiz o melhor que podia, ofereci o melhor que podia. Enquanto estava na primeira fase, na primeira etapa, busquei retribuição. Mas depois que aprendi e consegui passar para a segunda fase, para a segunda etapa, não mais esperei retribuição. Apenas fiz por fazer. Então fica aí a nossa contribuição para o estudo do Evangelho neste domingo, dia 30 de abril de 2023, na nossa série dominical das 20 horas, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje coube a nós o item 7 e o item 8, que tem como subtítulo Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, pela ajuda na divulgação do canal, na divulgação da rádio, porque na realidade a nossa maior intenção é ter um número grande de pessoas que possam nos acompanhar, para que assim possamos levar a mais locais, a mais pessoas, não só os ensinamentos do Evangelho de Jesus, mas como também os ensinamentos da doutrina espírita. Desejo a vocês todos um bom final de domingo, um bom descanso e que nós saibamos aproveitar as oportunidades que com certeza irão nos surgir à frente nesta semana que se inicia e que ela seja integralmente abençoada, que ela seja integralmente fortalecida
no amor, na fé, na confiança e na esperança, certos de que todos nós e todo o nosso planeta estão aí sob a orientação, a governabilidade do nosso querido Mestre Jesus. Um bom descanso a todos vocês, uma boa semana e continuem com a nossa programação semanal, sempre procurando trazer algo de bom, algo de útil, algo de importante a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até mais.